Olá, David Rai aqui. Bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Vamos continuar com a tradução e explicação da origem do sono com Rav Israel Yakobov. Essa vai ser a parte 2. Parte um vou deixar na descrição. A pessoa, para que tenha vontade de ficar acordada e ativa, ela tem que ter boas matarotas na vida, bons objetivos de vida. Se os objetivos de vida eles estão errados e eles não têm um porquê, não têm um propósito, normalmente a pessoa vai ser mais puxada para a cama, para dormir, não tem vontade, não tem estímulo, então vai ficar mais na cama. Agora, desse jeito, conseguindo entender quais são os bons objetivos para a pessoa focar e o modo que ela vai precisar trabalhar para entender como esse objetivo ele é relevante, como ele funciona, o que a pessoa tem a ganhar por se esforçar nesses objetivos. A partir do momento que você entende quanto isso é bom para você, para sua família, para o mundo, para, sabe, absolutamente tudo, vai te dar vontade de quê? De viver, de se esforçar, de se empenhar. É parecido com alguém que viu uma pessoa andando e jogou uma casca de laranja no chão. Vamos dizer que o outro foi embora, ele estava indo rápido, você não conseguiu nem avisar ele nem nada. Qual que é o seu interesse de abaixar, pegar a casca de laranja e jogar no lixo? A princípio nenhum. Mas quando você conecta com fazer a bondade com o próximo e manter o mundo limpo que Deus criou, o mundo que Deus criou, Hashem falou isso para Adão: eu criei o mundo, te dei, só te peço uma coisa, não destrua o mundo. Sabe, a Hashem criou o mundo perfeito, a Hashem criou o mundo com tudo, todos os ecossistemas, tudo funciona em harmonia. A única coisa que eu te peço é não destrua, não suje ele, não acabe. Então você levantar aquele papel do chão que o outro jogou, você se esforçou para agachar e pegar a sujeira do outro e jogar no lixo. Eu não tô falando que né, para todo mundo agora catar lixo na rua, mas é só um exemplo para entender algo chato, algo que ninguém quer fazer, mas colocando a intenção certa de que desse modo você vai estar limpando o mundo, você vai estar mantendo o mundo agradável do modo que Deus o criou, e assim isso você vai estar contribuindo de maneira espiritual para o mundo, tanto para o mundo quanto para você. Então você vai sair bem com isso, porque você vai ter feito uma mitzvah, uma bondade, um gimnut hassadim. Então é muito legal que o Rav dá uma forma, um método de como descobrir quais são os bons objetivos na vida. Então vamos lá. A pessoa ela vai ter que fazer como no Pirkei Avot os sábios nos ensinam, que ela tem que viver como se fosse o último dia de vida dela. Imaginar como se fosse morrer. E disso, a pessoa que o Rav está dando uma dica que está falando o seguinte: imagina a pessoa no próprio funeral. O que a alma vai querer que falem dela? Vai querer que falem o quê? Ela conquistou 2 milhões de dólares. Ela teve o Tesla, o truck da Tesla, a moto da Tesla, sei lá. Tinha até o robô. Tinha 10 robôs em casa da Tesla para fazer as tarefas de casa. Teve um navio, 2 iates, 1.000 escravos, 50 empresas. É isso que a pessoa vai querer que falem no discurso fúnebre dela? É isso que vai dar honra para a alma? Sem falar, né, que pode vir um funcionário e falar: ele tinha 50 empresas, mas ele destratava os funcionários. Ele traiu a esposa com aquela funcionária, ele fez máfia e pagou, sabe, imposto não, ele pagou dinheiro pra gente, pra corromper pessoas. E, sabe, a empresa dele funcionava de um jeito que era fora das regras de trabalho da empresa. O pessoal trabalhava muito a mais e ganhava menos do que deveria. Ninguém quer chegar nisso, ninguém quer chegar nisso. O que você sim gostaria que tivesse escrito na sua matzevá? Lá na pedra que colocam quando a pessoa falece, escrevem qual que é o maior objetivo de vida daquela pessoa. O que ela fez, qual foi uma grande mitzvah que ela fez, que a partir dali ela foi conhecida como tal. A gente não está desprezando para aqueles que trabalham duro e contribuem para a sociedade, não tem nenhum problema, isso daí é ótimo e sim é um modo, e sim é um motivo para admirar a pessoa. Ela se dedicou a vida inteira para produzir um produto, para projetar alguma coisa, construiu prédios, pessoas moram no prédio que esse que faleceu construiu.
Óbvio que ele vai ter mérito nisso tudo, tirando o que ele fez de errado enquanto trabalhava. A gente considera que não. Ele vai ter mérito. Só que aqui a grande pergunta, a reflexão que o Rav quer trazer é qual que é o grande título? O que você quer que falem de você? Que você construiu prédios? Ok, isso daqui não é a pior das qualidades. A gente não vai falar que isso é a pior coisa de todas. Mas esse é o auge, esse é o melhor de todos. O que na prática a gente gostaria que tivesse escrito seria, né, assim, perante todos, ele foi um bom profissional, ele respeitou seus funcionários, ele foi um bom pai para os seus filhos, ele se preocupou sempre o que está faltando para o filho, teve paciência, falou com boas palavras, comprou o que ele necessitava, coisas boas, bons livros para ele estudar, livros de escola, livros de Torá, livros de profissão, formou o filho dele, ele se preocupou em casar o filho dele, sabe, com uma pessoa boa também, dá bons conselhos, está sempre ali junto com o filho, ou com a filha, ou a filha, desculpa, a mãe com os filhos também, ela se preocupar em ser uma boa mãe, sabe? Ter rezado para Deus, ter se conectado com as mitzvot, ter feito bondade, alguém que fez muita bondade para a humanidade, alguém que contribuiu muito e resolveu problemas dos outros de várias formas diferentes. É isso que a alma vai querer que digam dela. Então isso já deixa um caminho mais claro de quais são os bons objetivos que a pessoa deve tomar para ela fazer essa reflexão com ela, o que eu quero que falem de mim quando eu sair da Terra. Certo? E aí você vai pensar, eu quero que falem que eu fiz bondade, eu quero que falem de mim que eu fui um bom pai, eu quero que falem de mim que eu fui uma boa mãe, que eu fui um bom filho também, que eu ajudei meu pai, ajudei minha mãe, fui fazer as compras quando eles precisaram, e todo tipo de bondade com os outros. Eu fui bom com Deus. Por quê? Porque eu fiz o que ele mandou. Ele mandou eu cumprir as 7 leis, eu estudei elas e cumpri. Ele mandou eu, judeu, cumprir as 613, eu estudei e cumpri da melhor maneira possível. Eu estou preocupado em como fazer bem pro outro. Seja pro Ben Adam Lamakom, desculpa, Ben Adam Lechaveró, uma pessoa com seu próximo, ou Ben Adam Lamakom, uma pessoa com Deus. E isso daí já vai clarificando mais o caminho, vai ficando mais fácil. E aí você vê o oposto. O que você não quer que falem de você no seu funeral? O que você vai querer que esteja escrito? Se não coisas boas. Que andou muito de moto. Fez 2 milhões de quilômetros aí a vida inteira andando de moto para tudo que é lado. Andou de carro, subiu morros, dunas, fez várias trilhas. Sobreviveu na mata 5 anos. Tem algum objetivo? Tem, sabe? São coisas reais. Passou a vida inteira e foi campeão mundial de futebol. Ou de jogo de computador. Ou foi o top 1000 em tal jogo de videogame. Ou completou a coleção de todos os jogos de videogame de futebol. Ou do Super Mario. Sabe? Para refletir um pouco, imagina, olha, esse aqui é o título, é isso que vão falar de você quando você sair do mundo. Certo? Eu espero que pelo menos isso seja um parâmetro para que as pessoas consigam ter, sabe, um despertar. Muitas vezes vai ter gente até que vai responder, não, gostaria sim que falasse que eu fui o top 1 do jogo tal, jogo de tiro. Talvez tenha gente que fale isso, né? A gente começa a ter noção do quão longe a pessoa está dos objetivos reais, das coisas boas da vida. Mas, olha, mais cedo ou mais tarde, aquela vontade de não levantar da cama, ela vai vir. Isso vai vir junto com depressão. Então, infelizmente, sabe, vai ser pelo lado bom ou pelo lado difícil. Como é que fala? Você vai aprender por bem ou por mal, em outras palavras. Certo? Você se iludir achando que isso realmente é o bom, vai passar o tempo e você não vai ter mais vontade de levantar da cama. É assim que funciona. Até que esse vai ser a parte difícil. Até que você vai entender. E se Deus quiser, você vai parar para refletir e tomar bons objetivos de vida. E a partir do momento, né, que você já estiver naquela transição, deixando os maus hábitos e se adaptando com bons hábitos, vai ser uma transição difícil. Só que depois disso já implementado, vai ficar mais fácil. E também, óbvio, que conta o grupo que você se conectar. Você se manter naquele grupo, porque tentando deixar os maus hábitos e fazer essa transição para os bons, sempre que aquele mesmo grupo de amigos estiverem chamando e te puxando,
vai ser muito mais difícil, vai ser quase que impossível. Mas isso daí é um assunto em paralelo, a gente não precisa entrar nisso agora, mas só para lembrar disso que é bem importante. A partir do momento que você colocar metas para você e bons objetivos, você vai acordar de manhã, você vai focalizar naqueles objetivos, você vai lutar por eles. Vai levantar com aquele fogo da conquista. E isso vai te dar, vai curar essa vontade de ficar deitado direto. Você vai perceber que você vai estar tão imbuído nas suas tarefas que você não vai nem querer dormir. De noite vai ser difícil de dormir, de manhã, qualquer despertar já vai ser suficiente para te expulsar da cama e começar o dia. Lembrando que o corpo não precisa dormir mais do que 8 horas. 7, 8 horas, na média 7, já tá bom. Levanta, começa o dia. O máximo que você puder fazer para ficar acordado, fica. Mas é claro que se no meio do dia começar a bater cabeça, começar a cair assim, realmente não der para continuar, ok. Descansa, dá uma cochilada. Mas a gente está falando aqui sobre o que é o ideal. Na prática, vai ter todo o trabalho, né, para conseguir alcançar esse objetivo. A Arava contou uma história em tom de piada, que entrou um jovem rico numa sala de aula para estudar, e a professora estava dando aula, e esse garoto, esse jovem, ele dormiu no meio da aula. Ela viu que ele dormiu, falou para o amigo dele, ó, acorda ele que ele não pode dormir na aula. Aí esse garoto falou, olha, professora, você botou ele para dormir com essa aula chata, agora você acorda ele. mas no final das contas a mensagem é essa, que quando ele está numa aula onde não está sendo estimulado, aquilo não interessa a ele, ou porque o professor não dá o conteúdo de uma maneira que acenda, ou porque realmente ele está desconectado com aquele tipo de assunto, aquilo não interessa a ele. Então o sono vem, sem ele perceber, ele acaba dormindo, acaba apagando. Então, isso já mostra quão grave alguém, um judeu que está numa aula de Torá, ele acaba dormindo na aula. Ou ele está no Beit HaKnesset, na sinagoga, acaba dormindo lá. Claro que a gente deve julgar para o bem, né? Talvez essa pessoa acordou às 3 da manhã, começou o dia, talvez ela já está rezando e estudando e pegando os filhos, levando de lá para cá, daqui para lá, e ajuda em casa, faz comida e um monte de coisa. Claro que chega talvez meio-dia, 1 da tarde, a pessoa bate cabeça um pouco. Mas tem que tomar cuidado com essa questão de dormir em lugares importantes, né? Sinagoga ou numa aula de Torá. Mas isso também vem passando outra mensagem, que talvez valha a pena a pessoa se conectar talvez com uma outra sinagoga, talvez com outro rabino, porque realmente se está acontecendo isso de essa falta de interesse, então vale a pena procurar um outro estilo de ensino para ver se isso melhora. Só que tem um terceiro motivo também. O Yetzer Hara, a má inclinação. Às vezes a pessoa está bem, está normal, dormiu às 8 horas dele durante a noite, tomou um copo de café forte antes e quando foi para a aula de Torá, justo ainda era uma aula que ele gosta, um tema que ele gosta, ele não conseguiu ficar com o olho aberto. Difícil para ele, ficou assim, ó, quase que botou um palitinho no olho para ficar com o olho aberto, que não tava, porque a má inclinação tava ali em cima dele para botar ele para dormir, para tirar a atenção dele daquilo, para botar na cabeça dele outras coisas. Então essa luta para se manter acordado, essa luta para se manter focado, isso faz parte do trabalho, né? É claro que isso não acontece sempre. No geral, alguns testes vêm, então a gente pode atribuir isso também ao Yetzer Hara, má inclinação. E se manter firme nesse momento para que depois isso passe e a pessoa se adapte. Mas se o problema persistir, procurar outro horário, procurar outra sinagoga, é bom ponderar. Então, ensino razonista que é proibido diminuir de 6 horas o sono da noite. E para aqueles que pensam que se dormir menos à noite, desse modo ele vai conseguir alcançar, fazer mais dentro daquele dia, ele vai estar enganado, porque mesmo que ele consiga durante a noite avançar mais no seu objetivo, acaba que ele faz isso com menos qualidade, porque ele está mais cansado, e do mesmo jeito, quando ele acordar no dia seguinte para começar a produzir, vai ficar mais difícil a produção. Essa produção ela vai estar diminuída, né, a longo prazo. É melhor que a pessoa durma entre 6 e 8 e fique bem, com vigor, e faça o que deve fazer, do que fique diminuindo em sono
e no final das contas faça com a bateria bem mais baixinha, com muito menos qualidade, muito menos empenho, e acaba que com sofrimento também, né? Então não tem necessidade, o Hazon Ishi disse para não fazer isso, ensina para não fazer. E vem o Ben Ish Hai ensina que todo o tempo que você estiver diminuindo em tempo de sono, tanto acordando mais cedo quanto dormindo mais tarde, para se dedicar para Avodat Hashem, para fazer o serviço divino, estudar a Torá, escrever os seus livros, escrever os seus resumos, fazer revisão no estudo, tudo que tiver conectado, rezar, terminar o livro de Terrilim, vamos dizer, o livro de Salmos, ou, sabe, fazer os seus términos de estudo conforme você se colocou para fazer e não conseguiu naquele dia, então você se alongou à noite, foi dormir tarde em prol de reza, de estudo ou de bons atos estiverem ligados à mitzvah. Então, o próprio Ben Ish Hai promete, ele mesmo dá uma promessa dele de que nada de ruim vai acontecer com a saúde dessa pessoa. Porque assim como o seu objetivo está sendo espiritual, está sendo algo elevado, em prol da vontade de Deus, então Hashem vai te dar uma proteção especial. Mas se o motivo for jogar, assistir filme, terminar a série, por isso dormir tarde, dormir pouco, então você pode ter certeza que isso vai causar um prejuízo na saúde. Rav ensina que o melhor momento para dormir é na primeira metade da noite. Isso significa, desde o momento que o sol se põe até o momento que o sol nasce, tudo isso é à noite. Tem duas metades. Tem a metade, né? Você pega todo esse tempo e divide por 2, pode dar 12 horas. Se for no verão, vai dar menos de 12, vai dar talvez 11, talvez 10 horas. Se for no inverno, vai dar talvez 13, 12, vai dar talvez 13, 14 horas. Então, pode ser que a hora temporária dividido por 12 no inverno seja mais do que 1 hora, pode ser que seja 1h15, e no verão vai ser talvez 55 minutos, porque a noite é mais curta. Com isso dito, é feito todo esse cálculo, divide isso por 2 e sabe quando que é a meia-noite. Então, se for no inverno, pode ser que seja meia-noite e meia, 1 da manhã. Se for no verão, pode ser que seja 11h30, 11 da noite. Então, a primeira metade da noite é desde a hora que o sol se pôs até mais ou menos esse momento que a gente falou. Talvez por volta de meia-noite, né? No verão um pouquinho para cima, no inverno um pouco para cima, no verão um pouco para baixo de meia-noite. Então, esse primeiro momento, essa primeira metade da noite é onde a pessoa vai conseguir alcançar maior nível de recuperação no sono. E na nossa geração é algo quase que impossível, né? Realmente quase que impossível, pela eletricidade, por tudo ser iluminado, pelos postes ligarem, e parecer que continuou a noite normal, né? Assim como o dia. Mas, para quem se esforçar, para quem quiser testar isso, readaptar a sua rotina para dormir o mais próximo possível depois que o sol se pôs, vale testar e ver se a saúde responde melhor. Se o Rav assim disse, com certeza vai responder melhor a saúde. E lembrando que a primeira parte da noite, de acordo com a Kabbalah, é o momento onde tem maior impureza espiritual. Certo? Onde é mais difícil o estudo. O estudo fica mais difícil, as coisas tendem a dar mais errado nesse momento. Então vamos dizer, se você puder escolher algum momento do dia para fazer uma viagem, para fazer um trabalho, para escrever um livro, para fazer um projeto, para ser produtivo naquele momento, não é recomendado que seja entre o pôr do sol e meia-noite. Lembrando que meia-noite pode mudar um pouquinho dependendo do horário das estações do ano. Não é que é proibido, não é que vai dar tudo errado, não é isso. Mas por recomendação geral. Né? Alguém pode querer saber, você que está ouvindo pode querer saber, quero saber o melhor horário que eu tenho para fazer o meu trabalho. Olha, de manhã, desde o momento do nascer do sol até Hatzot Yom, né, que é a metade do dia, é a melhor coisa. Você acorda cedinho, acorda às 4, 5 da manhã, mesmo antes do sol nascer, e ali você já começa a fazer suas rezas, fazer seu estudo, vai estudar seu estudo profissional, você vai perceber que você vai ter uma grande inspiração naquele momento. Vai ser um momento, eu já algumas vezes gravei, né, aqui pro Sabedoria da Torá, justo nesse momento. E para mim foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com o que saiu do estudo. Então, os sábios da Kabbalah, eles dormiam nessa primeira metade da noite
e dormiam 4 horas somente nessa primeira metade da noite, e era um sono tão reparador que eles aguentavam depois ficar acordado o resto do dia sem sentir nenhum sono. Agora vamos entender a maneira correta de se dormir fisicamente. Será que tem um lado mais correto de se dormir de bruço, barriga para cima, para baixo, para um lado, para o outro? Qual tipo de colchão a gente deve dormir? Então o Rav ele começa explicando que o colchão ele não deve ser nem desconfortável, nem confortável demais. Porque como é que a pessoa vai levantar depois? Ele falou que um conhecido dele explicou que tinha comprado um colchão bem caro, tinha muitas camadas e que tinha uma tecnologia que se moldava 100% ao corpo. Então, quando ele deitava no colchão, o colchão meio que engolia ele, deixava ele ali num estado de conforto extremo. Se a pessoa tiver dificuldade para levantar pela quantidade do conforto, que é normal, é menos recomendado. E ele contou a história de um Rav, que esse Rav ele dormia no chão toda semana, e no Shabat ele dormia no colchão. Por Oneg Shabbat, que existe uma mitzvah muito grande da gente ter prazer no Shabat. Quanto maior o nível de prazer que tiver, maior vai ser o nível de reparação dos pecados da pessoa. Então a melhor carne, o melhor tempero, o melhor colchão, o melhor docinho, sabe? Tudo do melhor, a melhor roupa, o melhor perfume, tudo que for do melhor, no Shabat é para ser feito, porque desse jeito a pessoa está se conectando com Deus no seu maior nível, e os sábios explicam que também tem uma reparação de pecados gigantesca tendo prazer. Que a gente pode pensar, tem só que ficar sem comer e fazer jejum para reparar pecado, igual Yom Kippur. Tem só que fazer 101 coisas que são desagradáveis para o corpo. Nada disso. Shabat tem toda semana, é um reparador de pecados através do prazer. E é claro que a gente não está no nível desse Rav, de dormir no chão a semana inteira, né? Quem está nesse nível? Mas deixa pra gente esse entendimento de que não é saudável. Vai depender de pessoa para pessoa. Se a pessoa vê que realmente aquele colchão, aquele nível de conforto não está deixando ela acordar, um outro exemplo é deixar a janela fechada ou aberta. Se o quarto ele estiver num nível de cobertura que o sol não entra em absoluto, e a pessoa quando vai acordar de manhã fica impossível para ela acordar porque está tudo escuro, então olha, dorme de janela descoberta, sem vilona, sem cortina. Tira a cortina, deixa aberto. Na hora que vier o sol de manhãzinho já vai chegar ali, esquentar, e não tem nada mais que acorda a pessoa de maneira natural, o cérebro desperta. Na verdade, que quando o sol toca na pele, naturalmente o hormônio do despertar já começa a rolar. O corpo começa a produzir vários hormônios para despertar, para a pessoa começar o dia. Né? Isso daí tá no instinto natural do ser humano que a Hashem colocou. Então, deixar a janela aberta, começar a refletir, fazer uma reflexão, falar qual que é o meu objetivo. Dormir de um jeito que eu descanse bem, mas que eu consiga no dia seguinte acordar sem problema, levantar e fazer as coisas sem problema. Então ela vê ali tudo o que acontece ao redor dela. Ela fala, ficou até tarde no celular, por isso no dia seguinte eu não consigo levantar cedo. Pega o celular, desliga ele, 2 horas antes de você ir pra cama. Vamos dizer que você vai pra cama às 10. Às 8 você desliga o celular, bota ele no armário dentro de casa que você nem lembra onde você botou. Tacou ele em qualquer canto. E pronto, deitou, abriu um livro, leu o livro 1 hora antes de dormir. Pronto, depois você deita ali tranquilo, liga o ar-condicionado, o ventilador, vê o que tá para te atrapalhar. Vamos dizer, se tiver uma televisão no quarto e você não conseguir desligar a televisão até que você durma, tira aquilo dali. Ou tira de casa em absoluto, porque televisão no geral não vai trazer muito boa coisa. Né? Livros, leitura, faz o Kriyat Shema, a leitura do Shema antes de dormir, algo que você já boceja na hora com sono, porque o Yetzer Hara vem para te fazer dormir quando você está ocupado com coisas de santidade. Se ocupa com um livro de santidade. Ou se você não conseguir se desapegar do celular, coloca uma aula de Torá para escutar. O Yetzer Hara, só uma inclinação vai te ajudar a dormir, porque ele não está interessado no que você escute. Ele rápido vai te botar para dormir. Agora, abre qualquer coisa que não tenha sentido, abre um vídeo de qualquer porcaria, você vai ver que aquilo vai te deixar acordado, né? Porque justa uma inclinação tá te colocando ali essa energia ruim para te manter acordado. Não é bom a pessoa dormir em casa sozinha.
E no cômodo sozinho já não é recomendado. Em casa sozinho, menos ainda. É perigoso, porque Mezikim, que são espíritos malignos, danadores, eles se encontram à noite. E principalmente nessa primeira metade da noite. E como parte da alma da pessoa vai subir, essas forças de impureza podem causar dano nele através de sonhos ruins, ou através, né, a pessoa acorda com a dor nas costas forte, com a dor no pescoço, acorda tudo quebrado às vezes. Por conta disso, então não é recomendado dormir sozinho. Mas se a pessoa não tiver como, né, deixar de dormir sozinho, então fazer o Kriyat Shema Alamitá, que é o Shema Israel, a gente tem no nosso site, na parte Diamantes, a reza que lá é chamada como Segulá para matar demônios. Então você vai lá no site Diamantes, Segulá para matar demônios, você baixa o PDF do Shema Israel e tem também ele explicado pelo Rashi, você estuda ele, ou então você só lê ele direto, que você vai, sabe, em 2, 3 minutos você vai fazer a leitura, você consegue dormir protegido, deixa um livro de Torá perto de onde você vai dormir, deixa uma luzinha azul em algum lugar do quarto também acesa, isso tudo vai prevenir, vai te ajudar. O Rebbe explica que escuridão absoluta, com a pessoa sozinha em casa e no dormir, ainda mais fora de Israel, que fora de Israel tem uma quantidade de demônios absolutamente muito, muito maior. Em Israel é dito até que não existe demônios, só fora de Israel. Então é realmente não dormir no breu absoluto. Deixar uma luzinha acesa no cantinho do quarto, porque isso vai permitir com que a pessoa durma sozinha. É tão perigoso isso a ponto de não ser permitido a pessoa dormir sozinha num quarto, né, sozinha, né, sem outra pessoa. Mas se tiver uma luzinha acesa, o Rav já disse que fica bem mais tranquilo a pessoa ter essa permissão. E o Rav explica que teve quem disse. Então o Rav explica que teve uma pessoa que disse: Olha, Rav, não tem problema, não preciso colocar uma luz no meu quarto. Porque a suíte, o banheiro que é do lado do quarto, eu posso acender a luz e deixar a porta do banheiro aberta, assim vai entrar um pouco de luz. Os nossos sábios ensinam que o banheiro é um lugar de muita impureza. Então é preferível que apague a luz do banheiro, feche a porta e coloque assim uma luzinha azul no canto do quarto, num lugar distante para não te incomodar também para dormir. Uma luzinha fraquinha, não precisa realmente deixar o quarto todo azul. Algo bem, bem, bem pequeno para também não te incomodar a dormir. Agora, sobre qual posição ideal para dormir? Barriga para cima, para baixo, de lado, como? Então, para homem, existe um problema grande pela lei judaica de dormir com a barriga para cima ou com a barriga para baixo. Para mulher não tem problema, dormir com a barriga para cima ou para baixo. Então, o recomendado é dormir de lado, ou de um lado ou do outro do corpo. Inclusive, interessante que os estudos científicos comprovam que dormir de lado faz com que o funcionamento do corpo no outro dia fique melhor. E qual que é o lado que justo a ciência diz ser o melhor entre os dois? O lado esquerdo é o melhor. Dormir em cima do braço direito, não exatamente em cima do braço, mas com o corpo voltado para o lado direito. E milhares de anos atrás, a Torá vem nos ensinar que esse é o modo correto. Existe um benefício tanto espiritual quanto físico. O benefício físico, o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, nos ensina que no lado direito tem o estômago se encontra no lado esquerdo e no lado direito o fígado. Então quando deita para o lado esquerdo, o fígado esquenta, o fígado que tem muito sangue, ele esquenta com mais facilidade o estômago e desse modo com todo o sistema digestivo, né, que o estômago é uma parte principal, ele está bem esquentado, bem aquecido, desse modo ele vai funcionar de um jeito melhor. Então a pessoa vai acordar, né, com a parte do sistema digestivo mais saudável. E também porque na lateral o estômago, o cano dele, ele vai para a direita. Então quando você deita para a esquerda, o cano dele também fica como se fosse mantendo o suco gástrico aqui dentro. Você deita para a direita, a tendência de refluxo é muito maior. Então o Rambam já ensina aqui para a esquerda pelo motivo científico, né, pelo motivo físico, é o ideal. O motivo espiritual é que na metade direita do homem vai estar o Yetzer Tov, a inclinação boa, no lado esquerdo, a inclinação do mal.
E dentro do coração também é dividido em dois. O lado esquerdo é a inclinação do mal, do lado direito é a inclinação boa. Então, o lado mais próximo do esquerdo é o Yetzer Hara duas vezes, tanto do lado do coração quanto do lado do corpo. Quando se dorme em cima do esquerdo, então dessa forma você vai estar tendo uma segular, tendo uma influência de estar sobrepujando a má inclinação. Você está diminuindo as forças dela e colocando que a força da boa inclinação esteja sobre a força da má inclinação. E junto com isso também tem o lado direito e o lado esquerdo do corpo, que são as mãos. Então sempre a mão direita ela vai estar em cima da mão esquerda. Né? Dica da Kabbalah, vocês podem ver num vídeo, numa foto, ou mesmo presencial, um rabino que ele segue a parte oculta, ele nunca vai colocar a mão esquerda sobre a direita. Ele nunca vai entrelaçar os dedos. Porque isso é misturar o lado bom com o lado ruim, isso não é bom. Sempre o ideal é que o Yetzer Hara, a boa inclinação, esteja por cima da má inclinação. Sempre que tiver algo negativo, tanto que também o tefilim normalmente se coloca no braço esquerdo. Te amarra ele todo, amarra o dedo e fica aqui a caixinha do tefilim, preferencialmente é no braço esquerdo, e até mesmo quem é canhoto tem sábio que diz que ainda assim tem que colocar no braço esquerdo, não é assim que sai na lei, mas independente, isso daí é para trazer para a gente esse entendimento de que o lado esquerdo ele tem que estar sendo sobrepujado pelo lado direito, por conta da boa inclinação que sempre prevaleça em cima da má inclinação. Então essa influência vai fazer com que menos testes a pessoa tenha, com que menos pensamentos negativos a pessoa tenha. O que traz esses pensamentos negativos, esses testes, são o quê? O Yetzer Hara, uma inclinação. E também é uma segular, uma boa influência para não ter sonhos ruins, pesadelos, dormir em cima do lado esquerdo do corpo. O Rav traz com ele explica que o principal é dormir em cima do lado esquerdo até a primeira metade da noite. Depois que deu meia-noite, 1 da manhã, você despertou de madrugada e quer virar para o outro lado e dormir para o lado direito, ok, vai ter menos problema. Vai ter menos problema. Depois que a pessoa já foi dormir na primeira metade da noite também, né? Não adianta também dormir meia-noite e dormir em cima do lado direito e ter terminado de jantar às 11, porque tudo isso vai causar aquele problema do sistema digestivo. Então, para quem, vamos dizer, jantou às 6, dormiu às 7, 8, até meia-noite já vai ter dado tempo de ter feito a digestão da comida e a parte da impureza maior, que é na primeira metade da noite, vai ter diminuído. Então, na segunda metade da noite, 1 da manhã, meia-noite, 2, dali para frente, até o amanhecer, vai estar mais ok caso a pessoa mude de posição. Agora, uma outra dica é: quem dorme em cima da roupa pode causar para ele esquecimento. Na verdade, diz que causa para ele esquecimento. Pegar camisa, calça, fazer tipo um travesseirinho assim, botar embaixo da cabeça e dormir, isso causa esquecimento, não é recomendado. Se for em caso extremo e não tiver outra opção, ok, não é que é proibido, mas tem essa influência negativa, né? Isso no geral acontece caso a pessoa vá dormir na tenda, vai fazer um passeio, acaba que faltou travesseiro e ela dorme desse modo improvisado. Mas lembrando que não é recomendado, pois causa esquecimento. Bom, pelo visto a bateria da câmera acabou, eu vou continuar gravando assim mesmo. O Rav explica que pela pessoa ter santidade e quando ela no dia a dia ela atua, a roupa que está sobre o corpo, acontece que o que vem em volta dela para tentar sugar a santidade são forças de impureza. Então por esse motivo a roupa no final do dia fica cheia de impureza. Logo quando essa roupa é pega, feito amontoado um travesseiro, posto embaixo da cabeça e dormir ali em cima, aquela força de impureza está afetando diretamente. É como um perigo radioativo, que ele é invisível e ele causa um problema aqui relacionado ao espiritual, que é também uma forma de radioatividade. Então, esse é o motivo de não dormir com a roupa, e a roupa ela ser depois dela estar usada, ela ser uma esponja de tumá, de impureza. É bom já colocar para lavar o quanto antes. E se deixar a roupa suja pela casa, espalhada, isso também vai aumentar a força de tumá na casa, infelizmente, né? Isso daí ninguém quer. Então é deixar realmente roupa limpa, organizadinha dentro do cesto de roupa suja e não deixar espalhada pela casa para
ter só boas influências dentro de casa. Então também dormir de sapato, dormir calçado não é bom. E colocar o sapato do lado da cabeça quando for dormir também não é bom. Vamos dizer que você vai dormir no chão, num colchão, e coloca o sapato perto da cabeça para dormir. Né, a princípio você não tem nenhum problema com isso. Mas de acordo com, né, com a dica da Kabbalah, não é bom. Então que o sapato esteja afastado, esteja do outro lado. E que não vista também os sapatos enquanto dorme, para não causar esquecimento. Isso é uma das consequências negativas, né? Também tem outras que a gente não quer nada de ruim pra gente. Então, se estiver muito cansado e for dormir, tiver às vezes com uma bota bem fechada, se esforça, tira o sapato para não ter nenhuma má influência. Quem acorda depois de que o sol já nasceu é uma pessoa que ela vai acordar confuso. O ideal é acordar de manhã cedinho, junto com o sol nascendo, ou até mesmo um pouco antes do sol nascer. Isso vai dar uma clareza de pensamento, uma organização, uma ordem. Para quem quer ter sucesso na vida, olha, inclusive, isso é provado cientificamente. Pessoas que dormem cedo e acordam antes do sol nascer, elas têm muito maior sucesso na vida. A chance de sucesso elas na vida, assim, de maneira, sabe, para construir uma empresa, para fazer algo grande, para fazer um projeto, algo complexo, algo difícil. Aqueles que vão dormir às 4, desculpa, que vão acordar às 4, 5 antes do sol nascer, vão ser essas que vão ter essa influência fortíssima do sucesso, mente clara, mente limpa. Isso é dica do judaísmo, dos sábios da Torá. E ainda mais, os sábios explicam que aquele que vai dormir cedo e acorda cedo antes do sol nascer, Hashem dá para ele shefa ubrachá, dá para ele abundância e bênçãos. Você quer coisas boas na vida, você está buscando um método, um formato para que a sua vida fique boa em todos os sentidos, essa é uma dica bem valiosa e bem poderosa. Acordar antes do sol raiar, dormir suas 7 horas, suas 8 horas de sono, né? No caso de dormir, vai dormir às 8 da noite e acordar às 4, vai dormir às 9 da noite e acordar às 5, ou até mesmo às 11 da noite e acordar às 10 da noite e acordar às 6. Não é assim tão cedo, né? A energia que tem nesse horário, ela é perceptível. Não é à toa que a gente sente um sono muito forte nesse momento da manhã. Mesmo para quem dormiu o suficiente e acorda assim tão cedo, vamos dizer, a pessoa dormiu às 8 horas. Se ela acorda 4, 5, 6 da manhã, ela ainda vai sentir sono. Ela ainda vai sentir sono. Por que Deus criou desse modo? Justo porque esse é um momento que tem uma santidade muito grande, tem um poder de sucesso muito grande. Sabe, você acordar, você sair na rua, respirar aquele ar geladinho da manhã, das 5, 6 da manhã, e olhar para a natureza, e você pegar e olhar às 5 da tarde, às 4 da tarde, naquele mesmo lugar, naquele mesmo local, você vai ver que parece que você está no outro mundo. Pessoas que reclamam muito sobre sonhos ruins. O Rav, ele trouxe uma história como uma piada. Falou, olha, todo mundo quando tem um problema vai procurar o psicólogo. Então ele estava tendo um problema de sonho e pesadelo pra caramba, chegou no psicólogo e falou, psicólogo, eu tô com um problema que eu imagino que não consigo dormir direito, eu sinto que tem gente embaixo da minha cama. Tem almas embaixo da minha cama, tem gente, tem coisa ali, eu não consigo dormir, eu quero que o senhor me ajude. O psicólogo falou, então ótimo, vamos lá. Vai ser $100 cada sessão, 10 sessões, a gente resolve o seu problema. Falou, o quê? $1.000 todo tratamento? Falou, é. Falou, tá bom, vou pensar, eu te falo. Aí passou uma semana, e o psicólogo encontrou essa pessoa no mercado, falou, e aí, você conseguiu, quando a gente vai começar o tratamento, você conseguiu resolver? Ele falou, sim, ó, consegui resolver de graça, muito fácil, amigo meu me deu uma dica e acabou com o problema. Aí o psicólogo ficou curioso, falou, mas como assim? O que funcionou? O que aconteceu? Eu conversei com um amigo meu, ele passou a dica, passou-lhe a serra, cortou os pés da cama, acabou, não tem mais embaixo da cama, consigo dormir numa boa, acabaram os pesadelos, acabaram os problemas. O Rav quis trazer o que com isso? Não precisa de psicólogo para tudo que é problema. E a própria Torá já diz, você quer proteção, você sendo judeu, coloca a mezuzá na porta do quarto. Coloca o pergaminhozinho da mezuzá na porta do quarto. Tenha livros, bons livros no quarto, sabe? Tem um Chumash, um Pentateuco do seu lado. Outra dica também, sabe? Dá uma olhada no quarto, vê se tem talvez quadro de coisas
coisas ruins, vamos dizer, quadro de índio, o índio tá muito ligado à idolatria, tá ligado àqueles ritos de endeusamento da árvore, e deus do trovão, deus sol, um monte de tipo de deus, e canibalismo, e sabe, se afastar dessas imagens, tira do quarto. Se tiver figuras no quarto, estatuazinha de alguma coisa, bonequinho e coisa e tal, tira do quarto, tira. Se tiver livros, sabe, talvez você nem lembra mais que aquilo tá ali, livros que falam sobre coisas de idolatria, tira do quarto, tira da casa. Tudo que foi influência ruim para você não ter perturbação no seu sono. E vem os Shindalitim, que são os demônios, e começam a sussurrar um monte de coisas terríveis no ouvido da pessoa. E aquilo ele vai pro sonho e coitado da pessoa. Não tem pra quê, não tem pra quê, é por opção. Fazendo da maneira correta, você consegue dormir numa boa, sem nada disso. Tem que falar que fica. O que você vê durante o dia é o que vai te influenciar durante a noite. Então, você ficar assistindo, sabe, programas como Linha Direta, nem sei se existe mais esse programa, mas era um programa, sabe, que passava só coisas terríveis de agressão e crimes que aconteceram e, sabe, todo tipo de atrocidade. O nível. A pior versão do ser humano passando lá. Que esse robô, que aquele matou, que aquele sequestrou, que aquele fez tal coisa. Não tem pra quê, não vai te trazer boas influências. Ou assistir séries e filmes que, sabe, sejam de monstros, de terror, suspense, briga, ou ficar vendo na tela pessoas tendo acessos de fúria, raiva. Tudo isso destrói a alma de quem tá assistindo, tudo isso acaba com a pessoa. E coitada, a noite dela fica destruída, o sonho dela fica destruído. Às vezes fica vendo coisas de guerra, fica vendo tudo que assusta ela. E a gente sabe que tudo que dá pico de prazer, sendo medo, sendo alegria, sendo tristeza, no geral, isso dá prazer pra pessoa, no geral. A pessoa pode se viciar nisso, isso é coisa da má inclinação. Então, se afastar desses picos de sentimento, se afastar de tudo que, sabe, vem viciar a pessoa a visões, a vídeos, a filmes, não tem pra quê. À toa poluir o próprio corpo, envenenar o próprio corpo, não tem necessidade disso, e você quer o seu melhor. Então, se afasta dessas coisas. Então, assim como a primeira parte, a gente fez que quando o vídeo alcançar 300 likes, o comentário que tiver em cima com o maior número de likes no comentário vai ganhar um mês de acesso ao e-book de Bereshit, de 169 páginas, que custa R$ 49,90 e todos os membros têm acesso a ele. Você pode ter acesso a ele, coloca um comentário legal sobre uma experiência sua, de sono ou alguma coisa a ver com esse vídeo, com esse estudo, e peça para seus amigos curtirem seu comentário, fala que você está participando de um sorteio, e desse modo, assim que alcançar os 300 likes o vídeo, a gente vai imediatamente enviar para você um link, você lá coloca o seu e-mail e vai ser no mesmo momento disponibilizado o e-book de Bereshit, e desse modo você vai poder estudar com profundidade o Parashá na íntegra e conhecer a profundidade da explicação dos sábios da Torá sobre essa Parashá tão maravilhosa que começa o Pentateuco. Então é isso, pessoal. Fico muito feliz de estar trazendo esse estudo valiosíssimo, preciosíssimo e muito, muito sagrado que vem só para somar e agregar na nossa vida. Peço aos senhores que compartilhem no status do WhatsApp, deem like e estejam conosco no próximo estudo. Tudo de bom e até a próxima.